Amigos, tudo bem? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, as várias mensagens que recebi de incentivo, tá? E pessoas que declararam a sua satisfação com a criação desse canal, pela ajuda, né, não só da parte de língua portuguesa, como também de redação, né? Eu gostaria de dizer que o intuito é realmente esse, é ajudar a todos vocês, tá? Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei eu posso transmitir de uma maneira fácil e acredito que didática. Então hoje nós vamos falar sobre uma coisa que aterroriza 90% dos alunos, principalmente os alunos do ensino médio, a chamada sintaxe, né? Quando você ouve falar sintaxe, você ouve falar em sintaxe, você chega a ter calafrios, né? As pessoas costumam dizer que sintaxe é a pior parte da língua portuguesa. Enfim, eu gostaria de te dar uma proposta diferente sobre a sintaxe. Mas para começar a falar dela, primeiro eu tenho que voltar a falar sobre classes gramaticais, né? Todos nós aprendemos que as classes gramaticais se dividem em 10. Né? Adjetivo, substantivo, pronome, artigo, numeral, interjeição, conjunção, preposição e por aí vai. Sendo que ninguém lhe diz que essa mesma classe gramatical que recebe esse nome, na sintaxe, ela será, ou melhor, ela se comportará de uma outra forma. Então eu vou tentar explicar para deixar claro isso na sua cabeça. Digamos que assim, que a classe gramatical, que o nome seja você. Então você tem um nome, André, Marcelo, Cláudia, Ana, não importa. Agora o seu nome é substantivo ou adjetivo. Ah, professor, não gostei de substantivo nem adjetivo, eu quero ser o pronome. Ok, você é o pronome. Esse é o seu nome de batismo. Ok? É o nome que você recebeu quando nasceu. Agora, nós vivemos em sociedade. E como seres, como pessoas que vivem em sociedade, precisamos ter relacionamentos. Precisamos conversar, interagir, trocar ideias, pensamentos, gostos com outras pessoas. E à medida que você faz essa interação, que você começa a viver em sociedade, você vive a sintaxe. Como assim, professor? Não entendi. É simples, filho. No seu grupo de amigos, na escola, é normal que se tenha um apelido. Alguém dá um apelido. Sempre tem aquele coleguinha mais ousado, né? Que dá um apelido. Ah, fulano lá, pô, parece com isso, parece com aquilo. Não é assim? Então, esse apelido que você recebe lá no seu grupo da escola, esse apelido também é a sintaxe. Quer ver um exemplo? O substantivo. O substantivo, quando você chega na sintaxe, ele pode ser tratado como o quê? Como várias coisas, dentre elas, o sujeito. Então o substantivo pode virar um sujeito. Ou o núcleo do sujeito. O artigo também pode fazer parte desse mesmo sujeito e receber o nome sujeito. Exemplo, o menino comprou balas. Quem é o sujeito? O menino. Núcleo do sujeito? Menino. Então, no sujeito você tem o, que é o artigo, e o menino, que é um substantivo. Os dois fazem parte do sujeito. Sendo que quando você pergunta quem é o núcleo do sujeito, você tem apenas menino. Então, entenda que cada classe gramatical receberá um apelido na sintaxe. Então, você tem um adjetivo que vai se transformar num adjunto. Você tem um advérbio que também vai se transformar num adjunto. E aí pode ser um adjunto adverbial. Ok? Então,
O que é a sintaxe? Se você pegar uma gramática, os livros, vários autores, eles vão te dizer que a sintaxe é a organização, a relação das palavras dentro de uma oração. Trocando, né? Deixando de forma mais clara. É a organização das palavras, né? O relacionamento dessas palavras dentro de uma oração. Isso é a sintaxe. Então, baseado nisso, você vai aprender que agora todas as classes gramaticais receberão apelidos quando chegarem na sintaxe. Então, filho, não é complicado. A coisa não é difícil. Basta você entender que você não tem mais um nome de batismo. Agora você vai ser tratado pelo seu apelido. Ah, professor, tá, mas todas as classes gramaticais vão receber apelido? Não. Me dá um exemplo. Verbo. Verbo continua sendo verbo. Mas qual é a diferença? A diferença é que o verbo vai receber denominações diferentes. Como assim, professor? Não entendi. Ok, eu explico. Quando você olha para sua tia, tia, um beijo, adoro você. Mas quando você olha para sua tia e vê que ela não casou, e as pessoas olham para ela e falam assim, ih, olha lá, ó, ficou para titia. Ou então, um primo seu, que não casou também, as pessoas vão dizer o que dele? Ih, ficou para titio. Isso é um apelido? Não. Isso é uma denominação. Então, entenda o seguinte, o verbo, ele continua sendo verbo. Mas quais são as denominações que ele pode receber? Ah, ele pode ser um verbo transitivo direto, transitivo indireto, um verbo intransitivo, um verbo de ligação. Ele pode fazer parte de uma locução verbal onde ele é o verbo principal ou o verbo auxiliar. Tudo isso são denominações. Ele continua sendo verbo. Então, e as demais classes? Bom, as demais classes, a sua maioria, receberão apelidos. E aí, nós temos, que seriam os apelidos? Adjunta de nominal, adjunta adverbial, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo, mais o que? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Tudo isso é o apelido que ele vai receber quando você começar a trabalhar com a sintaxe. Então, queridos, espero que tenha novamente ajudado a todos. Um forte abraço. Acessem aí o meu canal, a minha página no Facebook. Eu vou botar o endereço depois aí, ou deve já estar aparecendo, tá? Mas dê aquele like aí no vídeo se você gostou. E até o próximo. Aquele abraço e até já.